Provavelmente você já passou por isso. Marcou um café, um almoço, um jantar com um amigo ou parente e você estava empolgado para curtir um tempo de qualidade com a pessoa, mas o outro não estava 100% presente contigo. Fisicamente sim, mas emocionalmente não. Já passou por esse tipo de situação? Isso é uma das coisas que eu trabalho aqui nesse livro e que dói muito quando você está com uma pessoa que está de corpo, mas não está de mente nem de alma. E isso impacta em algo. Se a pessoa só está de corpo com você, provavelmente ela não se conectou emocionalmente com você. E a gente é educado, né? A gente finge que a gente não percebeu, mas no fundo aquilo machuca. E hoje, gente, é como se a gente tivesse que mendigar por presença, por atenção das pessoas. As pessoas estão com tantas abas abertas, conectadas com mensagem, apita no WhatsApp, apita no celular, e é uma movimentação acontecendo que elas deixam de viver o que há de mais importante, que é o aqui e agora. Hoje eu quero falar para você sobre um assunto que é raro e que é de extrema relevância hoje em dia, que se chama empatia, inteligência emocional, qualidade nos relacionamentos, nos atendimentos. E eu trouxe a pessoa, eu considero, sem sombra de dúvida, uma das pessoas mais empáticas que eu tive a honra de mentorear e hoje eu posso chamar de amiga. E não é à toa que hoje ela se tornou uma grande amiga minha, porque ela tem empatia, ela tem presença, ela tem escuta ativa. E se você não tem isso, você não pode liderar, você não pode vender, porque vendas e liderança é sobre empatia com pessoas. Eu estou aqui com a advogada, com essa líder, com essa mulher maravilhosa, Paola Gani. Bem-vinda! É uma honra estar aqui. Imagina, depois dessa apresentação toda. Era pra você chorar. Agora é a hora que eu choro. Peraí, gente, agora é a hora que eu choro. Mas eu quero dizer que eu tô aqui realmente de corpo e alma presente, muito feliz. E realmente eu fiz as mentorias com a Jennifer e hoje a gente pode dizer que foi muito além disso. Total. Com essa pessoa que eu admiro do fundo do meu coração. De corpo, alma, como mulher, como profissional. Obrigada. Amei que você está aqui. Vocês vão perceber que hoje o bate-papo ele é um pouco mais descontraído, até porque não tem como a gente se formar uma com a outra. Não tem. E a nossa essência também é mais leve. Isso, tem uma vibe quinta série que pode ser que surja em alguns momentos, mas tá tudo bem. Aí você me ajuda a voltar pro foco. Mas o importante é a gente dizer que seriedade é diferente de leveza. Total. Eu acho que muitas pessoas confundem isso pelo fato da gente brincar. Claro, tem hora para tudo. A gente brinca muito, mas não significa que não existe seriedade em tudo que a gente faz. Exatamente. E eu pensei da gente falar um pouquinho sobre inteligência emocional, empatia, porque tudo isso tem a ver com lidar com pessoas. E eu acredito que talvez seja uma das coisas mais desafiantes hoje em dia. Eu só queria que você introduzisse e falasse um pouquinho sobre a tua trajetória, porque você lidou com muitas pessoas ao longo da tua caminhada e lida com muitos clientes. Me fala um pouquinho, resumidamente, da sua história e também dos desafios ali em lidar com pessoas. Eu vou tentar ser o mais breve possível, que é um pouco difícil na advocacia. Geralmente, advogado é tudo prolixo, gente, mas vamos lá. Eu atuo na área há 12 anos e realmente a gente lida com muitas pessoas. E a gente depende de muitas pessoas na nossa profissão, porque não é só as pessoas que estão ali ao nosso lado, que trabalham com a gente, mas imagina, juiz, assessor, cartório, onde está o processo, o estagiário, os clientes, a outra parte, a gente depende de muita gente. Então, na nossa profissão, principalmente, que tem um peso, porque é briga, gente. Resumidamente, eu falo assim, é briga, é um desgaste emocional muito forte. Se a gente não tiver essa inteligência de lidar com as pessoas, a gente acaba carregando isso pra gente. E a gente só vai aprender isso ao longo da nossa trajetória. Mas teve algum episódio assim que foi muito significativo, que fez você virar a chave e falar, nossa, o mais importante é ter tato com pessoas. Teve algum episódio que você precisou muito da cooperação de alguém, ou que a empatia te ajudou a conseguir algo, ou talvez a falta de empatia te atrapalhou, algo assim?
Com certeza, teve um caso específico no escritório que me tocou bastante. É um caso que foi um policial federal que ele ficou inválido em decorrência de um acidente de trabalho. Caraca. Foi bem pesado. E a mulher dele me procurou para a gente fazer uma substituição de curatela, na verdade, que a gente chama no direito, né, que é para ela poder representar ele nos atos da vida civil dele. Ela ser realmente a representante dele em todos os atos ali dele. E é uma história difícil, né? Nosso dia a dia, às vezes a gente está no automático, a gente está ali trabalhando para a empresa, que foi o foco desde o começo, mais de 10 anos, e a gente visa outras coisas. E a gente começa a sentir falta, né? Mas, poxa, só trabalho pelo trabalho, talvez dinheiro pelo dinheiro. Aí vem um caso desse, ver aquela mulher com aquela história, o que aconteceu com o marido dela, pedindo isso, eu acho que foi o que mais me tocou. Fazer essa comparação mesmo, posso falar, sabe? De todos os casos que a gente tem com esse caso em específico, por tudo que aconteceu na vida dela, como estava, com certeza a história é muito mais longa, mas daí eu tive que usar muito da empatia para entender aquela dor dela e daí com isso fazer o meu trabalho da melhor forma possível e graças a Deus deu tudo certo. Porque é diferente quando você sente a dor do teu cliente. Talvez não sente a dor do cliente, mas pelo menos tem compaixão, muda a forma como a gente trabalha, você concorda? Eu acho que para tudo na vida, né? Não só para o trabalho. Mas porque você já conviveu com alguém que você fala, cara, essa pessoa não tem empatia? Muitas. O que você pensa que falta? Por que tem pessoas que têm tanta facilidade e outras não? Eu acho que hoje as pessoas estão muito corridas, eu acho que estão muito no automático, não sei se é facilidade ou a pessoa não desenvolveu a empatia. Porque a empatia também é uma inteligência emocional, né? Eu entendo como sendo um dos braços da inteligência emocional, como você falou no começo, sobre a escuta ativa. A gente exercer a escuta ativa é uma forma de demonstrar empatia. E a escuta ativa, eu acho que é para tudo, para os nossos clientes, para a liderança também. Como que a gente vai entender a dor do nosso cliente ou a dor da nossa própria empresa se a gente não está com os ouvidos bem abertos e não adianta só ouvir para responder? Esse é o problema, eu acho, de muitas pessoas. Ouvir para responder, ouvir para contra-atacar, ouvir já para dar aquela resposta atravessada. E não realmente ouvir, que é a escutativa que a gente fala, para entender, para digerir, para mastigar, ver o que está acontecendo. Eu acho que sem isso, que é o mínimo para mim, eu entendo ser o básico, nada flui. Mas você acredita então que dá para desenvolver? Completamente. A inteligência emocional, ela é desenvolvida. Mas você sempre foi empática? E isso é da Paola? Porque tem pessoas que nascem com isso, já desenvolvido ou não. Eu acho que eu tinha um quê, vamos dizer assim, de empatia, mas com certeza eu desenvolvi muita inteligência emocional. Muita inteligência emocional ao longo dos anos. Eu vou falar que isso começou assim, quando eu tomei a decisão de sair do escritório. Que foi quando? Foi uns 4 anos. 4 anos? 4, 5 anos. Caraca, e aí como... Tá, então vamos voltar aqui. Se há 4, 5 anos você começou a desenvolver mais inteligência emocional, mais empatia, como que você conseguiu desenvolver? Ajuda nós. Desenvolver assim, e ter essa fome mesmo de querer desenvolver isso. Aí eu comecei a querer sair do automático, querer realmente fazer coisas diferentes, porque até então a gente está num padrão que às vezes a gente está ali tão automático e focado no trabalho que a gente não consegue parar, respirar, entender de fato o que nossa alma precisa, o que a gente precisa, não o que os outros esperam da gente. E às vezes isso é muito forte na gente. O que os outros querem, o que os outros esperam, principalmente isso vem muito da família. Mas realmente, será que isso está preenchendo a nossa alma? E eu comecei a sentir isso quando eu queria sair do escritório. Todo mundo falava assim, nossa, mas você tem um trabalho muito estável, muito nova, num escritório renomado. Uma carreira que todo advogado queria ter, mas eu não estava satisfeita com isso. E por que eu não estava satisfeita com isso? O que eu precisava? Eu estava cumprindo um papel que os outros gostariam? Ou era mesmo o que eu queria? Aí eu comecei a pensar e falar assim, peraí, o que está acontecendo? E o que me ajudou muito, realmente, terapia, que é uma coisa que eu falo que todo mundo devia fazer a vida inteira, não quero largar nunca, enquanto eu puder fazer, eu vou fazer, através dos livros, muitos livros, eu sempre li muito livro,
Aí depois disso eu intensifiquei, leio até hoje, até que tem o pod, virando a página, que também foi um ato meu e da Jor de servir, né, de trazer uma utilidade também para os outros. O que a gente vai fazer com tanto conhecimento? Guardar pra gente? Não faz sentido. Para que a gente está aqui? Assim como você faz isso. A Jenny é um exemplo, gente, disso, de servir os outros. Uma pessoa como ninguém também, de empatia. Então eu tinha que fazer algo a mais. Não só trabalho pelo trabalho, não só dinheiro pelo dinheiro. O que vai me preencher? E o preencher está muito no servir, está muito no ser útil. Sensacional. Ela tem um podcast que chama Virando a Página, depois vocês procurem. E que ela também traz, ela e a Jordana, que é outra amiga nossa, traz muito conhecimento e vivências que elas tiveram através de livros, porque o livro edifica, o livro ajuda. Muito. Mas você tocou num ponto muito interessante, porque às vezes a gente fala de empatia com os outros, mas às vezes o primeiro passo para ter empatia com os outros é ter empatia com a nossa vida, com a gente. Porque como que eu vou ter compaixão com o outro se eu estou no modo automático com a minha própria vida? Vou dar um exemplo assim, real. Eu passei por muitas coisas nesses últimos 365 dias. Muita coisa. E estou passando recentemente por muita coisa. Mas sabe qual que foi a principal lição que eu tive? Me ensinou a ter empatia com os outros. Porque, por exemplo, para mim, de coração, tá? Eu não entendia por que uma pessoa divorciava. E eu tinha julgamento. Julgamento baseado em teorias e crenças que a gente tem, ou da sociedade, ou da igreja, até que eu vivi um divórcio. E eu passei a olhar pessoas divorciadas com outro olhar. Eu não entendia certas coisas de negócios, até que eu vivi isso no meu próprio negócio. E aí eu comecei a entender. Às vezes a gente julga muito as pessoas baseado em teorias ou crenças que nós temos, mas crenças mentais. Sendo que o verdadeiro aprendizado nem sempre está no campo mental, a gente está aqui, é no sentir, é na vivência. E quando você passa por turbulências, você entende quem já passou de verdade. E quando você passa e entende quem já passou, você tem empatia o suficiente para ajudar outras pessoas que estão passando ou vão passar. Então tudo começa no autoconhecimento, penso eu. Autoconhecimento. Realmente, a gente sair do automático para a gente poder nos entender e doar para os outros, servir aos outros. Eu acho que esse é o sentido. Inclusive, eu posso falar que quase todos os livros que a gente lê sobre inteligência emocional sempre recaem na mesma questão. Qual que é o propósito? Daí a gente entra em toda aquela questão de propósito, que é a busca perfeita que todo mundo quer. Mas não é bem assim, gente. Não é propósito, não é aquela coisa que está ali que você vai descobrir da noite para o dia. Primeiro, que é caminhando que a gente se faz, né? Que faz o caminho. E, na verdade, é o servir. É o ser útil para o outro. Por exemplo, a Jane aqui com a JK. Qual que é o seu propósito? É servir. É servir. Você serve, você ensina as pessoas a se comunicarem. O que muda na vida dessas pessoas ao elas sabendo se comunicar melhor? Exato. Tudo. Você ajuda as pessoas na carreira, na vida pessoal, em todas as áreas da vida. Você entende o papel do seu trabalho? Total. Esse é o seu servir, esse é o seu propósito. Então, o propósito eu acho que está nisso, está no servir. Outra coisa que a gente falou sobre empatia. A empatia é a gente olhar aos outros, tentando entender a vida daquela pessoa. Porque é muito fácil a gente julgar com a nossa vida. A nossa lente é completamente diferente da lente do outro. Então, a gente desvestir a nossa lente para tentar olhar com a lente da outra pessoa. Exatamente. Que veio através de outra família, outras crenças, completamente diferentes. Cara, e como é difícil fazer isso? É muito difícil. Movimento. A gente tem que estar muito presente, assim, muito atenta. Realmente é um trabalho mental, um exercício mental. A gente tem que estar o tempo inteiro num estado de presença que a gente escuta ativa e olhar os outros com a lente dos outros e não com o julgamento da nossa. Eu vou até fazer um exercício assim, bem besta, tá? Mas, por exemplo, estão vendo esse objeto aqui, ó? Ok, coloquei ele aqui, desta forma. Paulo, o que você tá vendo? Uma xícara de café. Que mais? Por exemplo, a asa da xícara está do lado esquerdo. Sim. Tá pra você pra também? mim tá do lado direito.
Que mais? Tem desenhos? O que tem aí? Tem, aqui do meu lado tem o desenho da JK, tem a logo da JK Academy. Não tem logo da JK nenhuma. Do seu lado não tem. Não tem logo da JK, tem um borrado de batom e umas manchas de café só. Mas ela é lisa, branca lisa, com a asa do lado esquerdo. Mas tem um símbolo da JK laranja. Porque ela tá vendo isso, ó. Eu tô vendo isso. O que eu quero dizer? A empatia, eu penso, é que, sim, eu tô vendo isso, mas é eu ter a humildade o suficiente de eu sair da posição que eu estou, sentar onde ela está e tentar enxergar o que ela está enxergando. E aí chegarmos num acordo. Porque eu vejo uma coisa, você vê outra. Mas um dos dois precisa fazer um movimento de sair do próprio lugar confortávelzinho para ir e enxergar pela perspectiva do outro. E o outro, meus amores, tem crenças. Foi educado numa cultura diferente da tua, numa família com cultura e crenças diferentes da tua. Isso muda tudo. Então é essa flexibilidade interior de entender o ponto de vista da outra pessoa que faz muita diferença. E você desenvolveu tudo isso, claro, lendo livros, buscando se conhecer, terapia. Por quê, né? Isso. Por quê? Mas por quê? Acho que assim, o maior salto de desenvolvimento que a gente tem é quando a gente passa por algumas situações. Concorda? Total. Foi o que a Jennifer acabou de falar. Às vezes a gente julga os outros, mas depois, daqui a pouco, a gente se vê nessa situação, daí a gente começa a enxergar de uma maneira diferente. A Jennifer deu o exemplo do divórcio. Eu dou o exemplo do meu trabalho. Eu passei muitos anos, minha família é do Mato Grosso do Sul. Eu vim cedo pra cá com 16 anos e por muito tempo vivi enterrado no trabalho. Enterrada até falar assim, gente, eu não tinha mais vida. Ou eu saía do escritório cedo, por todas as questões que a gente falou também, com 30 anos, que não tinha ninguém dependendo de mim, ainda podia arriscar. Ou eu ficava naquilo dali e não ia ter vida. Já estava ansiosa, enfim, entre várias situações. Só que para mim sempre foi muito difícil, porque como que era a minha família? Eu carregava muitas crenças, ainda carrego, eu trabalho muito isso para desconstruir. Eu sempre falo, eu gosto de falar, meu pai é funcionário público. Como que é o funcionário público para tirar, gente, essa xícara daqui e colocar aqui? Porque é uma vida muito certinha, muito regrada. É aquela educação que começou de um jeito, o seu trabalho, você vai morrer nesse trabalho até o fim. Sim. Imagina eu falar isso para minha família, gente, tô largando tudo. Cara, me deixa eu te falar uma coisa. Vamos para um assunto polêmico? Vamos. O que empatia não é? Empatia não é obediência ou repetição familiar. Padrão. Polêmico. Porque às vezes a família tem uma crença, um padrão, existe um padrão familiar que se repete e você não consegue romper esse padrão. Por quê? Por obediência. E às vezes a gente confunde isso com empatia, com amor, com outras coisas que não tem nada a ver. Vou dar exemplos, tá? Exemplos aleatórios que eu já vi, cases que eu já vi. Mulheres na família que são submissas. E às vezes elas não conseguem romper este padrão por lealdade ao sistema. Ou mulheres que na verdade não, são masculinas. Sim. E não conseguem deixar este padrão por pensar que dessa forma vai estar honrando o sistema. E às vezes nem reconhece que padrão é esse, porque é o padrão dela, ela não conheceu outra forma. Exato. Ela não conheceu outro jeito. Então, como que ela vai saber que existe outro jeito de lidar se para ela cresceu naquele mundo e sempre foi aquilo? É muito diferente, então é muito difícil a gente abrir assim a cabeça e perceber essa repetição de padrão. Total. O que coloca muitas mulheres e homens também, isso vale para tudo. A repetição de padrão depende, né, se é homem, se é mulher. Então é muito difícil você desconstruir isso. E eu falo que realmente é uma desconstrução. Eu tive que me desconstruir para ser essa Paola que eu sou hoje e estou em eterna construção. Eu total também. Então, gente, empatia não é repetição familiar. Primeiro ponto aqui importante do nosso JCast. Que mais que empatia não é? Vamos pensar. Eu acho que empatia não é falta de posicionamento. As pessoas confundem muito isso. Eu acho que se posicionar
colocar limite também não tem nada a ver com empatia. Você pode ser empática. Sabe o que eu e se acredito? posicionar. A gente tem falsas crenças. Rô, traz o cafezinho pra mim, por favor. A gente tem falsas crenças do tipo, que a pessoa empática é aquela pessoa boazinha, que fala amém pra tudo, legal. Não. Empatia, uma pessoa pode ser extremamente firme e empática. É mais uma vez isso, as pessoas confundem muito, que retoma o que a gente falou no começo aqui da gravação, que é diferente a gente ser leve de sermos sérias. As pessoas confundem, porque a gente brinca muito, quer dizer que a gente não é séria. Exatamente. Gente, não tem nada a ver. A gente brinca porque nós somos, graças a Deus, hoje chegamos com alguns aprendizados, que apesar das circunstâncias, sermos pessoas leves. Perfeito, gente, adorei essa. Às vezes, por empatia, você precisa se posicionar. Vou dar um case. Há um tempo, sei lá, uns 8 anos, eu precisei me posicionar com uma pessoa que não conseguia pedir demissão da minha antiga empresa. Essa pessoa não tinha coragem de falar que não queria mais, mas os resultados dessa pessoa já estavam mostrando. Eu tentei ajudar essa pessoa a desistir, não estava dando certo. Mas por realmente empatia, não ia ser bom para a empresa, nem para mim, nem para ela, nem para a vida dela. Eu precisei dar um basta por ela. Porque se eu não fizesse isso, também era negligência minha. Então, às vezes, você precisa ser firme e dizer verdades que vão contribuir com o outro. Eu penso que um bom líder, vamos pegar uma liderança, um líder empático não é aquele que vai te amar, que vai, sabe, entender o tempo todo suas dores. Não, mas muitas vezes ele vai dizer aquilo que você precisa e não que você quer. Por empatia, porque ele quer que você cresça. Então a gente tem que tomar cuidado com as crenças que a gente tem em relação à empatia. Ó, empatia não é repetição familiar, empatia não é falta de posicionamento, empatia não é pegar a dor do outro. Talvez esse seja o que mais nos confunde. Às vezes a Paola, por exemplo, está com sofrimento e eu me preocupo tanto com aquilo que eu pego aquilo pra mim, eu quero resolver por ela, eu quero carregar a dor dela e sabe o que eu faço? Eu tiro a força dela. Exatamente, você falou tudo, gente. Mais claro do que isso, impossível. Porque às vezes, mais uma vez, a gente confunde os limites. E o que acontece? A gente sobrecarrega. Imagina a gente pegar a dor de todo mundo que a gente ama. De Exato. todo mundo que a gente gosta. Tem uma parábola que fala, né, que tá muito pesado, carregar a cruz, não sei o quê, o saco de pedra, chega lá. E por que tá pesado? No meio do caminho não aguenta mais? Parou por quê? Exato. Porque nesse meio do caminho foi carregando a pedra de todo mundo que pedia. Você pode levar pra mim? Você pode levar pra mim? Você carrega mais essa? Chega a pessoa, ela não aguenta. No meio do caminho, para. E toda dor, todo problema na vida de uma pessoa tem um aprendizado. E se você quer resolver pelo outro, você mata o aprendizado que é do outro. E você desfoca de viver a tua própria dor que tem o teu aprendizado. Eu já vi muitos pais querendo tirar a dor do filho, poupar o filho da dor. Por exemplo, minha família passou por uma sucessão familiar. Eu carreguei uma dor, meu irmão carregou outra dor. Meus pais se preocupavam muito em poupar meu irmão de algumas dores do negócio. Que bom que não tiraram a dor dele. Porque meu irmão se tornou um baita empreendedor. Admirável. Só que aquela dor foi necessária para forjar ele. E isso é uma coisa que eu admiro muito meu pai. Meu pai sempre falou... Teve um dia, nunca esqueço. Eu estava no prédio dele, estava bem frio. Eu lembro até que eu estava de um moletom rosa. Olha, eu lembro exatamente do dia. E ele deixou o carro na rua e a gente foi buscar alguma coisa no carro, em frente à portaria. E ele me perguntou se eu estava bem. Eu não estava bem mal. Um dos meus fundos do poço. E meu pai só falou assim: filha, empreender é isso. Mas vai passar e você vai dar conta. Mas essa dor é tua. E isso é uma coisa que me marcou muito, porque meu pai em nenhum momento tentou aliviar. Ele falou: você vai dar conta. E já pensou se ele tivesse me aliviado lá atrás? Talvez isso aqui não existiria. Eu não estaria aguentando as dores que eu estou lidando hoje. Então é não tirar a dor do outro. Eu falei pai e mãe aqui, mas às vezes o teu relacionamento, às vezes da tua equipe,
às vezes, do teu cliente. Imagina se eu quero poupar meus clientes das dores. Nossa, eu já cometi esse erro, gente, na advocacia, da gente ir com a dor do cliente para casa. O que aconteceu? Eu não dormia mais. A gente aprende daí, isso que eu falo, a gente aprende. Os meus pais também tive uma criação muito parecida, que eu acho, nesse sentido com a sua. Assim, tive boas escolas, bons estudos, tudo mais, mas era isso, minha filha. Você quer além disso? Nós fizemos a nossa parte. Agora é com você. Você vai trabalhar para conseguir o seu. Perfeito. Não foi uma vida de luxo, eu tinha tudo que eu queria. Não era assim. Então, assim, eles deram o conforto que a gente precisava pela nossa educação. A gente que fala, eu e meus irmãos, para a nossa educação. O resto, trabalha. E isso ensina muito a gente que a gente tem que correr atrás realmente das nossas coisas. Perfeito. Eu acredito que a melhor forma de empatia, a empatia verdadeira, ela é neutra. É quando você é neutro. Você vê a dor do outro, você verdadeiramente tem compaixão da dor do outro, mas você não pega para você aquilo que não é teu. Porque só no estado neutro a gente consegue dar conselhos neutros e falar aquilo que o outro precisa naquele momento, às vezes nem falar, só ouvir. Mas a empatia precisa ser neutra. Cara, muito interessante isso que você falou também, a gente também saber de quem que a gente deve ouvir conselhos. Meus pais têm conselhos ótimos, mas às vezes a gente pedir conselho para determinada situação para pai e mãe... Não dá. Não dá, porque eles vão dar o conselho com quem se preocupa muito, com os olhos de pai e de mãe, sendo que você precisa de outra coisa, passar por aquele desconforto. Uma coisa que você fala assim, gente, no dia que eu tiver meus filhos, eu vou ter o prazer de dar o desconforto para os meus filhos. Exato. Vai ser prazeroso. Olha, eu vou dar o desconforto. Eu tive desconforto, você vai ter também. Desconforto. Mas é isso, eu acho que é onde... É nos maiores desconfortos, inclusive posso dar exemplos aqui de vários livros, que a gente tem o maior crescimento. E isso realmente é estudo que comprova. Exato. Que o mais esperto que o diabo, ele fala justamente isso. As pessoas que obtiveram maior sucesso a longo prazo, não sucesso imediato e depois teve a queda. A longo prazo foram as pessoas que mais passaram por desconfortos na vida, também a longo prazo, por um maior tempo. E daí o sucesso veio equivalente. Nossa, então meu sucesso vai ser muito grandioso. Já tá sendo. Caraca, porque o desconforto que eu já passei, tô passando. Não, tô brincando. Não, é verdade. Mas assim, gente, isso tem a ver com propósito. Eu penso que quando você pega a dor do outro, você impede o outro de viver o propósito dele. Porque às vezes aquela dor tem um propósito e a dor precisa ser vivida pelo outro. E se você pega a dor dos outros, você não consegue carregar a tua, sendo que a tua dor tem um propósito também. É sobre propósito. É sobre propósito. Inclusive, é sobre o servir. E a gente fazer um exercício. É uma das coisas que eu trabalho aqui. E que você achou, Paola? Gente, eu vou falar aqui. Gente, que incrível. Esse livro, ele diz tudo, toda a essência que a Jennifer tem dentro dela e toda a essência que ela emprega na JK, nas mentorias dela. Eu posso falar, gente, hein? Fiz já as 2 mentorias dela, que é uma coisa incrível. Assim, eu falo pra todo mundo, falei assim, gente, não é qualquer coisa que você vai aprender técnica, não, é uma transformação de dentro pra fora. E esse livro transmite exatamente isso, inclusive tem exercícios aqui que você pode fazer. Então é uma leitura muito gostosa, muito fluida, que vai agregar e acrescentar e mudar a vida de muitas pessoas. Assim espera, meu propósito. O link para adquirir seu livro tá aí na descrição do vídeo. E fala assim, ó, gente, o que a gente precisa entender? A vida é feita de ciclos. Escrever esse livro foi um ciclo na minha vida, da mesma forma que tudo que você passou até sair de um antigo escritório, fazer uma transição de carreira, também foi um ciclo. É um ciclo. E os ciclos... Tudo bem. E as pessoas, isso é interessante, porque às vezes eu falo também por mim, às vezes a gente se apega a determinadas coisas que a gente não se permite a viver o novo. Perfeito. Quando a gente se permite viver o novo e encerrar o ciclo, porque faz parte da vida,
Na vida inteira feita de ciclos, e são vários ciclos, né? Não é 2, não são 3 ciclos, você vai viver um novo e muito maior, porque daí Deus também prepara algo muito melhor pra gente e muito maior. E Ele vai nos preparando para isso ao longo da vida. Então, Ele tem que fazer uma limpeza na nossa vida. Isso vale para tudo, gente, para projetos, pessoas, amizades, para colocar um novo na nossa vida. E só vive o novo quem consegue encerrar o ciclo passado. Então eu acredito que cada ciclo superado, concretizado, finalizado, te ajuda a ter empatia, inteligência emocional para lidar com o próximo ciclo, mas também para entender o ciclo de vida que outras pessoas estão passando. Ninguém vive sozinho, isolado. Toda a tua experiência, a tua vivência contribui também com a experiência e vivência das outras pessoas. Te ajuda a ter empatia com as outras pessoas, mas você precisa estar presente, vivendo seu propósito, carregando a sua dor e fechando ciclos, abrindo outros. Eu acredito que é sobre isso. E tratar isso com mais naturalidade, ao invés da gente, a gente tem essa mania de apego, né? A gente fica muito apegado às situações, às pessoas, mas será que aquela pessoa já não cumpriu a função dela na sua vida? Perfeito. Porque daí acaba acontecendo o afastamento natural. E tá tudo bem a gente tratar isso com naturalidade pra gente ir pro próximo nível. Exatamente. E o que você acredita que a empatia, como que a empatia ajuda? Numa boa liderança, numa boa venda? Gente, em tudo. Você entrar na alma da pessoa, você saber realmente, a partir da escuta ativa, qual que é a dor daquela pessoa, o que de fato aquela pessoa precisa. Isso vale para todas as profissões, não é exclusividade do direito, é para Jenny, para outras profissões, qualquer uma profissão. É entender sobre o ser humano, não é entender sobre a técnica somente. A técnica a gente paga quem faça também, inclusive às vezes pode fazer melhor do que a gente. Mas agora são poucas pessoas que sabem lidar com outras pessoas, com os seres humanos. A partir do momento que a gente tem essa escuta ativa, entende que às vezes a dor não é só aquilo que ela está falando. Gente, eu tenho um caso que está se arrastando há muitos anos. Infelizmente é uma questão familiar, assim, dos meus clientes, questão familiar dos meus clientes. E é triste, porque é uma questão de briga entre irmãos. Puts. Eu acho que eu já tinha comentado com você sobre isso, é bem triste. E daí você vai entender que não é uma questão técnica empresarial, que esse caso é bem empresarial. Não, é toda uma dor desde lá de trás, uma dor familiar, uma dor que vem do pai, que vem da mãe. Isso é fundamental. A partir do momento que você entende qual é de fato a dor, através da sua empatia, através da escuta ativa, com certeza você vai resolver o problema do seu cliente e ele vai ser eternamente agradecido. Perfeito. Cara, profundo. E tudo começou na empatia. Para a gente ir caminhando para o final, eu gostaria que você deixasse algumas dicas para desenvolver, então, de fato, de forma resumida, a inteligência emocional. A inteligência emocional. Leituras. Já começa aqui, ó. Leitura, comunicação. Gente, comunicação também realmente, não, a gente brinca muito, mas realmente vale muito a pena. Leituras, eu acho que é o que mais enriquece a gente. Acho muito engraçado. Por que você lê? Gente, leitura é um hábito, você vai criar. Não é todo dia também que eu tô afim de ler. Não vai, nossa, que não vamos romantizar também. Mas assim, gente, eu quero crescer, sabe? Não quero ficar burra. Então, assim, vamos ler e realmente eu me desenvolvo. Eu posso falar, pelo meu exemplo, eu me desenvolvo muito com as leituras. Terapia. Total. Encara, vai lidar com as pessoas, se joga no mundo, porque você passando por várias situações é a hora que você vai mais aprender. Encara o mundo, tenha coragem. Eu acho que a palavra é coragem. E você sabe o que eu penso? Quando a gente vai se relacionar todo dia com alguém diferente, que é desafiante para você. Porque quando você se relaciona com pessoas, conversa com pessoas, a sua mente expande. Quando a sua mente expande, vai vendo o raciocínio. Quando a sua mente expande, você começa a ter ideias para implementar na tua vida. Quando você começa a fazer coisas diferentes na sua vida, a querer crescer um pouquinho mais, querido, quer crescer? Querer crescer é igual a querer dores de cabeça um pouquinho mais fortes. E a hora que você começa a ter dor de cabeça um pouquinho mais forte, meu querido, aí você começa a ter mais empatia pelas pessoas, aí você vai ver que você precisa cada vez mais de inteligência emocional. Mas o segredo para você crescer, abrir tua mente, ir além, começa em se relacionar com as pessoas. Então é uma baita... Pessoas precisam de pessoas.
Isso é um lema que eu levo pra minha vida. Realmente, pessoas precisam de pessoas. É lindo, né? Ninguém consegue. Até a pessoa que nem gosta de se relacionar precisa. Ou vai ficar lidando com chat GPT, não tem Vai como. ficar ali o tempo inteiro com uma máquina, não dá. Exato. Pessoas precisam de pessoas. Amei nosso bate-papo. A gente poderia falar aqui 10 mil horas sobre vários assuntos. Ixi, podemos ir para outros assuntos. Sim, e Deus acima de tudo, né, amiga? Acho que isso a gente não falou. Acho que é o principal. Você falou Deus acima de tudo. Sim. Uma vez eu escutei uma frase que dizia assim: peça para que Deus permita que você enxergue o outro com os olhos dele. Isso foi um tremendo tapa na cara para mim. Quer ter empatia? Não enxergue pelo teu filtro. Peça discernimento para Deus e permissão para que você consiga enxergar uma situação, a tua vida, você mesmo ou os outros com os olhos dele. Isso muda o jogo, muda a forma como você enxerga as coisas e as pessoas. Eu não tenho nem mais o que falar depois disso. Foi perfeito o que você falou. Realmente é isso, é olhar mais uma vez para os outros com a lente dos outros e colocar Deus. Não vai ficando mais fácil, acho que as pessoas têm que entender isso. Não vai ficando mais fácil. Os desafios da vida, se a gente quer evoluir, quer crescer, parece que inclusive vão ficando mais difíceis. Eu falo assim, gente, parece que eu já tô chegando na fase de chefão. Caraca, vai mudando de fase, vai ficando mais difícil, mais difícil, mais difícil, mas é porque a gente está evoluindo. E a gente tem que entender que isso é o normal. E quem que vai nos segurar aí? Para mim, o que me ajuda muito é a religião, é Deus. E também eu vendo, estreitando os laços com Ele cada vez mais, querendo me aproximar cada vez mais, estudando sobre religião, sobre Deus cada vez mais, que é o que nos fortalece. Então, gente, não fica mais fácil. Só que a gente tem todos os meios para a gente lidar de uma forma melhor com tudo. Inteligência emocional, porque pessoas precisam de pessoas, então lidar com as pessoas é o principal. Ter Deus na nossa vida, ter o equilíbrio, né? Ter uma saúde física também, que eu e a Jenny, a gente faz esporte, que também é importante a gente cuidar do nosso corpo, porque a máquina tem que funcionar muito bem. A mente, fazer uma terapia. Eu acho que a gente foi um compilado de tudo, né? A gente tem equilíbrio. Vamos ter que, às vezes a gente tem que equilibrar os pratinhos. A gente fica desequilibrado, mas a gente volta logo para o nosso equilíbrio. E às vezes o equilíbrio, em alguns momentos da vida, teve fase da minha vida que o meu equilíbrio, para minha vida ter equilíbrio, eu precisei abrir mão de treinar todo dia, de dormir o tanto que eu queria. Por quê? Porque naquele momento o equilíbrio era trabalhar loucamente. Por quê? Para sair da situação da lama em que eu me encontrava. Naquele momento, isso era o equilíbrio. O tempo passa e você verifica, o problema é quando a gente não sai daquilo. Mas quando você olha, o seu equilíbrio é outro, porque o ciclo mudou e você precisa entender o que é o meu equilíbrio agora. E pode ser que a sua saúde esteja precisando de mais atenção. E aí passa um tempo e você vê que o teu equilíbrio é outro, é o teu relacionamento, é a tua família, enfim, é você conseguir ter empatia com a tua vida no momento em que você está agora. Eu penso que tudo isso exige muita presença, mas eu gostaria que você saísse desse JCast tendo empatia em primeiro lugar consigo mesmo, com a sua vida, com tudo que você já viveu. Às vezes a gente é muito duro com a gente. Digo isso por experiência própria. Mas que a gente possa sair desse episódio com mais empatia para a nossa vida. Porque quando nós temos mais empatia conosco, a gente consegue, consequentemente, ter mais empatia com os outros. Obrigada pela tua presença. Amei, menina. Amei, perfeita, como sempre. Não tem o que falar. Adorei. Espero que a gente marque outros para falar de outros temas, porque foi bem profundo. A gente tem muita coisa para falar. Poderia passar horas e horas. Espero que vocês tenham saído desse episódio já com uma bagagem bem boa. Total. E coragem, gente, coragem. Coragem. Obrigada pela tua participação. O link para vocês adquirirem esse livro maravilhoso, De Repente Você Comunica, tá aí na descrição do vídeo. Um beijo e até a próxima!